Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu tô aqui com a Leila para a gente apresentar o módulo 3, que é o requisito de novidade. Então, a gente vai começar falando para vocês o que não é patente, tá? Então, existe uma lista numa lei, que eu não vou ficar lendo tudo para vocês. Essa aqui é a lista completa, mas eu vou citar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, um método educativo, um plano de aula. Então, isso está lá escrito na lei que não é passível de patente, tá? Regras de jogo, né? Então, eu criei um joguinho ali de química, também não é passível de patente. E aí, também métodos terapêuticos e de diagnóstico no corpo humano ou no corpo animal não são passíveis de patente, e todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos como encontrados na natureza, tá? Porque eles não são uma invenção, eles são uma descoberta. Tem mais lista. Também não é patenteável o que é contrário à moral e aos bons costumes. Tudo o que for resultante da transformação do núcleo atômico, isso no Brasil não é patenteável, porque entende-se que é uma questão de segurança pública. E aí, de novo, ele fala dessa questão dos seres vivos e de micro-organismos transgênicos também. E aí ele fala também que eles não são patenteáveis como eles são encontrados na natureza, né? Se eu fizer alguma intervenção humana direta na sua genética, como a gente viu na aula passada, aquele exemplo das tesourinhas de DNA, né? Aí, de repente, a gente consegue ter uma patente. Mas então, o que é uma patente, né? A patente é um direito de propriedade que confere ao seu titular o direito de exclusividade de exploração de uma invenção em um determinado território por um limitado período de tempo em troca da descrição da invenção. Então, a cobertura ela é territorial, o tempo de proteção é 20 anos e os requisitos são três, que a gente vai começar a apresentar para vocês agora, né? Que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, como eu citei anteriormente, a patente ela é territorial. A proteção patentária conferida pelo Estado tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que concede a patente. Então, se eu criei uma tecnologia aqui no Brasil e patenteei aqui, ela vai valer apenas para o Brasil. Se eu quiser proteger ela nos Estados Unidos, eu vou ter que fazer outra patente lá nos Estados Unidos. Sobre a vigência da patente. Então, a patente de invenção, como eu também falei anteriormente, ela tem um prazo de duração de 20 anos contados desde o dia do depósito. Depois desse período, a patente ela entra em domínio público, né? Então, como um exemplo, a gente tem os medicamentos genéricos. Até certo tempo, o remédio ele não pode ser fabricado por outras empresas, né? Mas quando esse tempo passa, daí você pode desenvolver o medicamento genérico sem precisar pagar. Mas então, o que a gente viu que não é patente, mas o que é patente? É patente aquelas invenções que atendem esses três requisitos. A gente vai ver hoje especificamente sobre o requisito de novidade, e no próximo encontro a gente vai ver os outros dois requisitos, que é atividade inventiva e aplicação industrial. Então, é o requisito novidade. Uma invenção, ela é considerada nova quando ela não é compreendida no estado da técnica. Mas o que é o estado da técnica, Leila? O estado da técnica é tudo o que foi tornado acessível antes da data do protocolo da patente. Tudo tornado acessível ao público. Então, pode ser um paper, um TCC, uma apresentação dentro de uma jornada da química. Isso tudo foi tornado acessível ao público e então faz parte do estado da técnica. E isso não se restringe ao Brasil. Então, o estado da técnica, ele abrange o mundo inteiro. Aí existe uma exceção desse requisito de novidade que é um pouco perigoso da gente falar, mas eu vou explicar para vocês, que chama período de graça, tá? Por que é um pouco perigoso? Porque não são todos os países que têm essa mesma exceção do requisito de novidade, tá? Então, por exemplo, ali a Inglaterra, a Suíça, o Chile não tem período de graça. Mas o Brasil aqui ele tem o período de graça. Então isso quer dizer o quê? Eu defendi o meu TCC
TCC hoje e daqui 8 meses eu quero depositar a patente. Eu posso? Eu ainda posso, porque eu estou dentro do período de graça, isso quer dizer, o período em que eu posso, antes de ter depositado a patente, ter feito uma divulgação pública, tá? Então, há 12 meses antes do meu protocolo da patente, eu posso fazer, sim, alguma divulgação pública da minha invenção. Então, vamos ver se Ana Paula entendeu bem esse requisito de novidade, tá? Eu queria deixar bem claro para vocês, né? A patente, ela é territorial, ela vale nos territórios, mas o requisito de novidade é mundial, tá? Então, se eu quiser ter uma patente no Brasil, só no Brasil, eu não posso ter mais ninguém, que ninguém tenha feito a mesma coisa que eu em qualquer lugar do mundo. Vamos ver, vamos ver. Preparada? Acho que sim. Tá, verdadeiro ou falso? Posso pedir patente no Brasil de uma invenção que eu vi em um artigo científico coreano? Falso. Não posso. Falso, porque não é mais novo, né? Sim, deixa de ser novo. Posso reproduzir no Brasil uma invenção, reproduzir no Brasil uma invenção que eu vi em uma viagem na Alemanha e que tem patente apenas lá. Então, essa palavra reproduzir, ela é bem importante, né? Porque reproduzir a gente não pode patentear no Brasil. Então, é verdadeiro. Isso, e outra questão é que a patente é territorial. Então, se essa invenção alemã não está protegida no Brasil por patente, a patente só vale na Alemanha, então eu posso reproduzir no Brasil. E aí, último, eu posso pedir patente no Brasil de uma invenção que eu fiz e que apresentei no meu CC há 2 anos. Então, como tu apresentou no slide anterior, o período de graça ele é de 12 meses. Então, aí já teriam passado 24 meses. Nesse caso, é falso. Perfeito, nota 10 para Ana Paula. Então, quais são as vantagens da patente, né? Da patente em si? Monopólio de exploração, né? Você pode escolher quem que vai fazer o uso, possibilidade de vender ou licenciar a sua invenção, né? Você vai ter um instrumento legal de ação contra fatores e também estimula a concorrência a desenvolver novas tecnologias ou aperfeiçoar as existentes. Então, por exemplo, num país que tem cada vez mais patente, a gente vai estar tendo o estímulo, né? Então, vai sempre estar, quanto mais a gente faz, mais vai ter, né? Porque tem esse negócio da concorrência, né? Então, meu concorrente tem, sei lá, 20 patentes. Eu também quero ter 20 patentes porque eu também quero estar inserido aí no mercado, né? Então, isso é bem interessante, né? A Leila, ela separou essa tabela que eu achei bem interessante, que a gente tem depósitos de patente, né? Uma tabela do INPI. E se vocês repararem aqui, bem no final, a gente tem o total de patentes de química, total de patentes de engenharia mecânica e o total de outros setores. E olhem só, a gente tem muito mais patentes de química, né? Então, a química, ela está bem relevante nesse meio. Isso é bem interessante assim para o nosso curso, né? Apresentar a importância das patentes de química no meio acadêmico. Até porque na química a gente tem vários métodos diferentes que podem ser criados. A química é muito abrangente, então aí tem muitas possibilidades de patente. Será que o IFSC tem patente, né? Então, a gente fez uma busca no site do INPI sobre, com o nome, né, do Instituto Federal de Santa Catarina. E aí, apareceu que o IFSC tem 41 patentes, né? E aí, a gente foi ver uma por uma se tinha alguma da área da química. E a gente achou uma patente do IFSC da área da química, que é essa aqui de nanopartículas superparamagnéticas, que aí a gente, no próximo módulo, a gente vai mostrar um pedacinho dela para vocês. Então, já temos uma patente da química no IFSC, tá? Aqui a gente tem um exemplo da importância de fazer uma busca prévia. O que é a busca prévia, Leila? É a gente ver o que já existe, né? A gente não precisar reinventar a roda cada vez que a gente começa um projeto novo. Então, a gente, antes de iniciar um projeto, fazer uma busca do que já existe e partir do que já existe para fazer novos desenvolvimentos, novas pesquisas. Então, aqui a gente tem um dado bem importante, né, que diz que cerca de 30 bilhões de dólares são anualmente desperdiçados na comunidade europeia
devido a invenções duplicadas. Então, a pessoa ou a empresa não viu que já tinha uma patente igual àquela, então isso deixou de ser uma novidade, né? Duplicou uma ideia e desperdiçou muito dinheiro. Tá aí a importância, então, da busca prévia. Então, a nossa sugestão aqui para vocês implementarem nos projetos de pesquisa e no grupos de pesquisa de vocês é sempre que for iniciar um desenvolvimento novo, verificar o que já existe. Então, primeiro fazer uma busca prévia em bases de dados e a gente já vai começar no próximo encontro a verificar, a mostrar para vocês algumas bases de dados de patentes, né? Existem várias bases de dados, então primeiro é Google mesmo, né? Depois você pode ir para artigos científicos e patentes é bem importante, tá? E aí, depois, fazer uma revisão desse projeto quanto aos instrumentos de apropriação do conhecimento. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Então, vai ser domínio público? Vai ser protegido? A melhor proteção será que é patente? E aí, em caso de vocês decidirem que essa pesquisa de vocês merece uma proteção, que vocês desejam decidir quem vai poder usar essa invenção, né? Explorar a invenção, aí vocês podem fazer contato direto com o NIT da instituição. No caso do IFSC, o IFSC tem um NIT, eu deixei os contatos ali para vocês. E aí, já desde o começo do projeto, já focar e fazer o projeto pensando, né, se for o caso, no tipo de proteção que vocês vão definir. Então, que tal ensinar os seus bolsistas a fazer uma busca prévia, né? Vocês já podem começar também. Primeiro, a gente inicia aí com a pesquisa raiz, que é através do Google mesmo, ou dos periódicos da CAPES. E a gente também tem base de dados, né, de patente. Então, a gente separou aqui umas gratuitas, que é o INPI, a WIPO, PatentScope, a USPTU, SpaceNet, enfim, tem várias. A gente também tem pagas e a gente também separou aqui outras bases de dados. Então, eu só queria frisar aqui para vocês que o PatentScope, a Leila gosta de falar que é a Ferrari da química, porque tem muita opção, assim, dá para desenhar a molécula que ele vai achar uma patente que tem aquela molécula. É bem interessante, assim, eu já fiquei um tempão só brincando lá. Então, eu super indico aí vocês fazerem uma conta e ficarem explorando. E aqui também tem os critérios de busca, né? Então, tem palavra-chave, campos, número de publicação, país, enfim. Tem várias categorias aí de busca. Depois a gente vai ter uma aula só sobre busca, né? A Ana Paula acabou de fazer um curso completo de busca no PatentScope, na Ferrari dos buscadores de patentes. Está super afiada e vai dividir várias dicas com vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, então, um exemplo de uma base de dados, que é uma base de dados boa, mas não tão completa para a área da química, tá? Que é o SpaceNet. O SpaceNet é uma base de dados do Escritório Europeu de Patentes. E aí, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é assim, ó. Vamos supor que a gente tenha uma possibilidade de projeto de pesquisa de transformar. E isso é uma questão que já veio aqui para mim, por isso que eu vou trazer para vocês. Tá? É uma questão real, assim. Transformar leite materno em uma joia para isso ficar eternizado para a nova mamãe. E aí, como que eu posso verificar se isso é novo ou não? Então, agora a gente vai abrir essa base de dados e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos agora lá no SpaceNet ver como que a gente pode fazer essa busca. Então, vamos lá para a base de dados. SpaceNet, você entra no Google, digita SpaceNet, Patent Search. Então, ele já vem aqui. E aí, eu vou usar o termo em inglês para joia de leite materno. Bem simples assim, eu consigo aqui também alterar a língua para ficar mais fácil. Ou vou fazer então primeiro aqui em inglês para vocês verem. Então, ó, olha só, veio 178 resultados. Olha esse primeiro já. Aqui eu consigo fazer a tradução para português. A invenção se refere a um processo de fabricação de joias com leite materno, puramente natural, como matéria-prima, né? Então a gente já está vendo aqui que não tem novidade, né? Essa patente aqui que a gente está vendo é aqui de 2017, né? Então isso já existia pelo menos desde 2017. Aqui no SpaceNet também eu posso ter essa opção de usar a interface em português.
E aí eu também posso fazer aqui a minha pesquisa. Ele puxou também alguns outros documentos. Então a gente está vendo que joias fabricadas de leite materno não são, a princípio, passíveis de patente por conta de novidade, ausência de novidade. Já existe no estado da técnica. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!